Nesse 8 de junho, podemos dizer que nós temos um governo enfraquecido, um protagonismo cada vez maior de movimentos sociais espontâneos e desorganizados, e também partidos políticos de oposição que optam pelo papel de coadjuvante diante da crise. Eu queria explorar um pouquinho esses três aspectos. No caso do governo, ele evidentemente não perdeu o seu projeto totalitário. Ele não tem outra alternativa, o governo e o presidente não tem outra alternativa, só tem essa. Não sabe e não quer superar a crise de forma política e negociada. Não é? Isso não significa que ele tem todas as posições para isso, as condições para isso. Ao contrário, na frente exterior, os jornais e a sociedade civil daqueles países já perceberam que o Brasil vem se tornando um país que não merece nenhuma confiança. Não é? E, internamente, a gente tem visto que o presidente ele não tem agregado novos apoios. Ao contrário, alguns, inclusive, fiéis desde sempre, vem começado a se distanciar um pouco. Nesse sentido, o presidente parece que vai se tornando um ator político radioativo, né? Contaminando tudo, contaminando a economia, contaminando a credibilidade, contaminando as chances de nós superarmos a crise sanitária. Não é? Então, nesse sentido, ele passa a contar exclusivamente, ou de forma mais destacada, com os militares. Né? E os militares, portanto, vão expondo uma posição bastante autoritária, muito autoritária, e também incompetentes. Não é? Afinal, eles assumiram a gestão da saúde diante de uma epidemia, não é? E o que fazem não é outra coisa senão tentativas de manipular dados, esconder informações. Isso evidentemente não ajuda em nada, deixa apenas a população brasileira ainda numa incerteza, não é? E compromete a credibilidade do país. Afinal de contas, isso é uma pandemia, ataca toda a humanidade. O mundo inteiro se sente ameaçado com o que se passa dentro de qualquer dos países. Não é? Então, nesse sentido, a posição do governo está bastante enfraquecida. Isso, simultaneamente, com o protagonismo de movimentos sociais desorganizados. Não é? Isso não é assim de todo ruim. Não é? Afinal de contas, em qualquer democracia, esses movimentos, eles esporadicamente se manifestam. Não é? Ainda que tenham plataformas as mais diversas. Isso acontece, sobretudo, quando a sociedade civil organizada e os partidos políticos de oposição não assumem a dianteira. Então, nesse sentido, esses movimentos, eles lançam um alerta não apenas para o governo, não é? Mas também para a oposição e as demais instituições da sociedade civil. Não é? Então, é claro que tem aí uma certa imprudência, afinal de contas, essas pessoas estão saindo em plena pandemia, onde se recomenda que fique em casa. Mas seria e é também imprudente pedir que essas pessoas guardem a sua indignação e voltem para casa. Não é? Da mesma forma, imaginem se os partidos políticos brasileiros fizessem o que fizeram aqui, pedindo para as pessoas não irem. Não é? Imagina se eles falassem para as pessoas lá dos Estados Unidos, quando Floyd foi assassinado pela polícia dos Estados Unidos, dissessem a eles, ok, foi assassinado, tem racismo, mas voltem para casa quando voltar a situação a se normalizar, vocês voltem para a rua. Isso não faz nenhum sentido. Como não faz nenhum sentido pedir agora que esses movimentos eles se desmobilizem completamente. O que teria que fazer exatamente é pedir toda a prudência, ações muito concretas para evitar contaminações. Não é? Então, nesse sentido, esses movimentos espontâneos, eles expõem a fragilidade do governo. Afinal de contas, nunca as manifestações de apoio ao governo foram tão grandes quanto essas que nós vimos ontem. Não é? E vem crescendo. Não é? Agora, não apenas vem crescendo em número de pessoas
que saem às ruas, mas também o número de cidades onde ocorrem essas manifestações. Bom, ao mesmo tempo, portanto, nós vimos as posições que os partidos políticos vêm assumindo, os de oposição, sobretudo, né? O que vários líderes, governadores de oposição têm dito que a disposição deles é disputarem contra o Bolsonaro em 2022. Olha, isso seria assim se estivéssemos numa situação de alguma normalidade. O problema é que nós não temos situação de normalidade alguma em nenhuma área do Brasil, nem economia, nem sanitária, nem política, nem social, não é? Então, nesse sentido, é imprudente da parte dos partidos não apostarem em saídas, apostarem em superação da crise a partir de medidas e canais políticos, né? O que eles têm dito é que nós não temos ainda situação política para a pedida do impeachment. Olha, fica parecendo que eles torcem para que não tenha. Na verdade, quem tem criado as condições políticas para isso é, de um lado, as ações do próprio presidente, a indignação de boa parte da população diante dessa sua imprudência, irresponsabilidade e autoritarismo, cria uma parte das condições políticas. Por outra parte, temos também as manifestações espontâneas, não é? Então, o que é preciso fazer ainda é um papel dos partidos políticos, é criar condições para que eles no parlamento, ainda à distância, mas que entrem num acordo pelo menos para a abertura do processo de impeachment, não é? A gente não pode esquecer que quando se abriu o processo de impeachment contra o Collor ou contra a Dilma Rousseff, essas condições não estavam dadas completamente. Se fossem votadas, se o impeachment fosse votado no dia da sua abertura, muito provavelmente esses impeachments não teriam sido aprovados, não é? Da mesma forma aqui, não é? Então o processo de abertura é justamente para que se criem consensos e se apresentem evidências dos crimes cometidos, e ninguém desconhece esses crimes inúmeros que foram já cometidos pelo presidente, não é? Então, nesse sentido, os partidos, eles precisam ouvir o que está se passando, e eles precisam falar, não é? E falar imediatamente. Do contrário, eles se tornam também sócios dessa crise, ao lado do presidente da República, que já se mostra aos olhos não apenas dos brasileiros, mas de todo mundo, uma pessoa incapaz de conduzir e liderar um país numa democracia e incapaz de lidar com constrangimentos e regras democráticas. Então, nesse sentido, a responsabilidade agora está justamente com os partidos políticos para conduzirem um processo de superação dessa nossa crise.